supervisão desse mercado. Então, acho que esses critérios aqui nós comentamos. E terminamos falando da importância desse processo todo, da identificação dos riscos e da transferência dos riscos, estarem previstos numa fase pré-licitação, pré-bid, e que a melhor alternativa que nós temos para isso é utilizar as empresas que fazem as modelagens do projeto, ou exigir dessas empresas uma melhor percepção desses riscos que estão previstos nos contratos e a forma como eles poderão ser transferidos e por quais instrumentos. Esse, então, foi onde nós chegamos aqui a essa conclusão até esse momento. Agora nós vamos entrar numa outra parte que envolve talvez o que eu mais gosto. Hoje é objeto do meu estudo, da onde eu me dedico com bastante afinco nesse tema, que envolve como dimensionar, identificar e alocar os riscos em projetos de infraestrutura. Eu gosto muito dessa imagem, porque nos traz uma visão de como é que a gente entendia esse tema da alocação de riscos antes do Rio Grande do Sul, antes da pandemia, antes da guerra com a Rússia e com a Ucrânia, antes do conflito do Oriente Médio. Nós temos a percepção, aqui como gestores de riscos dos nossos contratos, que eu conseguindo transferir para alguém os fenômenos conhecidos, mensuráveis, que são possíveis de serem precificados, está tudo certo, porque de alguma forma não haveria o porquê eu ter uma preocupação adicional. Nós não tínhamos históricos no Brasil de catástrofes naturais, os nossos contratos de seguros eram celebrados talvez de uma forma assim, mais como custo, como é que eu posso economizar, por que eu preciso ampliar essa cobertura? E não diria que é só quem contrata, não, eu digo quem inclusive financia, ou quem modela, ou quem regula, nunca foi importante sempre foi, mas nunca foi foco de uma preocupação adicional se será que eu estou ciente de todos os riscos do meu contrato? Será que aqueles riscos que eu transferi estão adequados à realidade do meu risco? E quando a gente amplia a nossa visão, depois daqueles outros fenômenos, a gente percebe que o buraco é mais embaixo, que a ponta do iceberg ela é maior, inclusive, do que nós não conhecemos. E essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês aqui e agora. Um compromisso nosso é dar uma atenção especial não somente naquilo que eu tenho uma visão clara dos efeitos que esses riscos podem impactar nos meus contratos, mas daqueles riscos desconhecidos. Como é que eu me protejo no futuro próximo se eu tiver algum um fenômeno extraordinário que possa afetar o meu contrato? E que eu crio mecanismos contratuais que dão a tranquilidade para o investidor, para o financiador, para o operador, para o regulador, não ter um conflito eterno de reequilíbrio contratual. Então, esse tem sido aí o nosso desafio de hoje, não se preocupar somente com aquilo que eu consigo medir, controlar, precificar e avaliar, mas também aquilo que pode acontecer e eu não tenho uma dimensão exata da responsabilidade envolvida. Também eu aprendi ao longo desse tempo, pesquisando, conversando e discutindo, que tem uma diferença muito clara entre riscos e incertezas. E essa é uma definição minha, conceitual, eu trago isso porque não tem certo e não tem errado. Vocês podem procurar vários autores, especialistas no tema, mas o que me traz a maior serenidade quando eu enfrento uma discussão sobre riscos e incertezas, eu lembrar que os riscos são eventos ordinários ou extraordinários. E quando materializados, produzem as consequências econômicas, financeiras, sociais, ambientais, às partes interessadas no projeto. É bem isso mesmo. É a consequência dos eventos ordinários e extraordinários indesejados
que vão gerar perdas, danos, prejuízos às partes interessadas. A incerteza, no meu ponto de vista, está muito relacionado à ausência ou insuficiência de dados, informações, premissas que são utilizadas na elaboração dos estudos preliminares ou nos estudos que ampliam os riscos do projeto, de forma que quanto menor as incertezas que eu tiver num projeto, maior a chance de êxito. Quanto mais eu tratar os meus contratos de diminuir o grau de incerteza em todas as suas complexidades, maior a chance de êxito desse nosso projeto. Então, a forma mais simples que eu encontrei de definir esses dois aspectos. E também que no final do dia o que importa, quando alguém pensa assim, como é que eu devo me preocupar para identificar, alocar ou mitigar os riscos? De fato, o risco não é mitigado, a gente não consegue, nós não temos o poder supremo, universal de dizer não aconteça enchente, não aconteça um terremoto, não aconteça um furacão, mas nós podemos tratar de forma eficiente as consequências econômicas, financeiras, sociais e ambientais da ocorrência desses eventos. Então, no final do dia, o que importa aqui é quem paga essa conta. Quem vai assumir as consequências econômicas, financeiras e sociais da materialização desses riscos, sejam eles riscos ordinários, conhecidos, precificáveis, transferíveis, ou extraordinário, que seria aquela imagem do iceberg que eu não tenho como dimensionar, eu não tenho ideia, eu não tenho valor, eu não tenho experiência anterior, e eu preciso entender como eu trato esses riscos de uma forma mais adequada. E aqui também vem uma resposta, que ela é dura, mas ela é uma resposta. Quem paga essa conta no final é o usuário, aquele que é o beneficiário da nossa infraestrutura, é a população. E o nosso compromisso como gestores de riscos ou modeladores de um projeto é definir quando que essa conta será paga. Ela pode ser paga na origem dos contratos, com a tarifa mais elevada, se nós tivermos que nos preocupar em transferir a extraordinariedade dos contratos na origem. Elas podem ser pagas pelo usuário ao final, ao término de uma ocorrência, e eu não tenho, de fato, aqui a melhor solução, mas eu acredito que todos nós, e já temos aí na NTT, em especial, uma bela de uma evolução, onde já aparece desde a quinta rodada, da quarta para a quinta a gente já começa a ter uma visão mais clara de riscos ordinários e extraordinários, de forma que a gente estamos caminhando na direção correta, é isso que eu quero dizer. Nós já temos aqui o caminho, o início de uma definição clara de que como podemos, então, transferir o risco indesejável para alguém. Também uma definição minha, pessoal, foi objeto da minha tese, publicada em 2015, sobre riscos gerenciáveis e não gerenciáveis em concessões de rodovias, está um pouco desatualizado. Aquele material foi publicado na Revista de Direito Público Econômico, do professor Ego, em 2015. E eu fiz uma análise de praticamente 440 cláusulas de 22 contratos de concessão de rodovia federais, procurando definir como os riscos foram alocados entre o público e o privado. A minha ambição naquele estudo era entender se existia algum padrão de análise e transferência de riscos, alguma política de seguros ou não. E o meu orientador, que era o Fernando Marcato, essa é uma história que eu gosto de contar, no curso da pós aqui da FGV, de Direito à Infraestrutura. Eu, todo feliz, falou, olha, Fernando, eu vou fazer então aqui uma análise desses 4 editais que eu já trabalhei, então acho que dá certo, eu vou abordar esse tema. Ele falou, não, André, você não pode fazer dos 4, você tem que fazer de todos, porque você tem problema de confidencialidade, tem que ser um estudo acadêmico. Não, fica tranquilo, eu vou fazer de todos, mas eu não sabia o que era 22 contratos de concessão que eu tinha que analisar. Foi assim uma imersão no ambiente
dos contratos da etapa 1, 2 e 3 da NTT, que para mim foi excelente, mas fiquei durante um bom tempo mergulhado nessa missão. E dali eu trago, então, esses conceitos que hoje eu venho aprofundando ainda mais, da importância de, nos contratos, nós termos uma definição clara do que quais são os riscos gerenciáveis, que são aqueles mensuráveis, precificáveis e, portanto, transferíveis para um segurador ou para um banco, através de apólices de seguros ou instrumentos de garantias. Eles são caracterizados por eventos que permitem uma mensuração prévia das consequências econômicas, financeiras e sociais da sua materialização. Em alguma medida podem ser seguráveis ou não, vai depender do interesse do mercado segurador em assumir. Por exemplo, uma obra de construção de um túnel. Se ele for feito por uma empresa de engenharia competente, que tem estudos adequados, foi feito uma boa de um projeto executivo, ele é um risco transferível, porque eu consigo encontrar apólices de seguros no mercado para construção de túneis, mas ele pode deixar de ser segurável se a empresa de engenharia não tiver atestação, se não houver um projeto executivo adequado. Então, apesar de ser um risco gerenciável, porque eu consigo transferir aquela obra de engenharia para uma seguradora, ela pode deixar de ser se não houver condições materiais para que o segurador aceite aquele risco. Então, esse é um risco, o conceito de riscos gerenciáveis, quando a grande maioria são seguráveis, que são os danos ao patrimônio, danos a equipamentos, a veículos, decorrentes do histórico que o segurador possui, de 10, 15, 20, 100 anos. Então, ele se sente à vontade para assumir esse risco. O risco não gerenciável, ele é um pouco diferente. Ele é aquele risco que nós não temos condições de transferir para alguém porque não tem apetite para isso. Eles acabam ficando retidos nos contratos. Eles ficam ali, conhecidos também como risco vazio, eles vão ficar ali porque eu não tenho para quem entregar. Eu não tenho como comprar uma proteção para esse risco porque alguém não consegue mensurar, precificar, avaliar e até mesmo ter um histórico anterior que permita a sua transferência. Então, naturalmente, eles devem permanecer dentro do contrato e o contrato é que vai trazer uma solução para ele. Não é o mercado segurador, nem ressegurador, porque se ele tiver que assumir esse risco mais estruturado, de uma forma não mensurável, talvez o custo não seja adequado. Também pode ser caracterizado, os não gerenciáveis, pelos eventos extraordinários, que não tem como ter o prévio dimensionamento das futuras consequências econômicas, financeiras e sociais da materialização. Imaginem se nós tivéssemos que assumir, antes da pandemia, a contratação nós temos aí quase 25 anos de contratos de concessão, desde a década de 95, se nós tivéssemos que ter contratado seguros para a pandemia em 25 anos de contratos. O custo teria sido elevadíssimo, 25 anos sem ter acontecido, então um fenômeno como esse. A pandemia é um evento extraordinário. Nós não tínhamos como saber que ela aconteceria, quando aconteceria, qual o impacto dos custos envolvidos, e se houvesse, na época, uma apólice de seguros para cobrir os efeitos da pandemia, certamente não teria sido uma contratação muito simples, porque no mundo não existia cobertura para isso até então. Por conta disso, eles são difíceis de serem mensurados e precificados, segundo critérios atuariais adotados pelo mercado segurador e ressegurador. Como calcula o prêmio de uma apólice de seguros, de uma obra, de um contrato, de uma concessão? É feito histórico dos últimos 100 anos, da incidência desses eventos, de quanto ele gerou de prejuízo, e essa tábua de precificação, cada ressegurador tem o seu critério, mas são modelos paramétricos atuariais
que hoje são modelados para toda a indústria há muitos anos, seguem um padrão atuarial, esse sim, global, como foi pensado, e que, na medida do possível, algumas desses modelos de análise de perdas futuras já estão disponíveis para empresas ou para mercados que queiram ter uma visão em 20, 40, 60, 100 anos, se haverá inundação numa determinada área ou não. Então, resumindo esse tema, é para vocês também não se preocuparem muito com isso, mas sempre que a gente falar de um evento, de um risco gerenciável, na forma como o André trata esse tema, eu estou compartilhando a minha visão pessoal, são aqueles que eu consigo transferir para alguém porque conseguem estimar e definir os custos das consequências econômicas, financeiras, sociais e ambientais da materialização. Aqueles eventos que eu não tenho como saber se vão acontecer, quando vão acontecer e qual o custo, ou qual o prejuízo futuro que ele possa causar, eles são considerados, da minha forma como vejo, não gerenciáveis, portanto, não seguráveis, na sua grande maioria, e também podem ser retidos no contrato de forma residual. Por que eu coloquei como regra geral não seguráveis? Porque até pouco tempo, o clima, por exemplo, era um fenômeno dificilmente alguém gostaria de correr o risco ou cobrir o risco da incerteza da variação climática. Mas há alguns anos surgiu uma modalidade nova de seguro chamado seguro paramétrico climático, que é uma modalidade onde não tem para indenização cálculo de prejuízo. Por exemplo, num sistema de geração solar, foi feitos os estudos necessários e chegou-se à conclusão que naquela região o fator de capacidade daquele parque solar é atingir 80% do total do aproveitamento eólico da região. Porque foi feito um estudo de 15 anos e que sempre, naquele período, o aproveitamento do vento naquela região era de 85%. Supondo que, por um efeito de um El Ninho, El Ninha, por qualquer motivo, durante 1 ou 2 anos, o clima mudou drasticamente, aquele fator de capacidade e previsto e precificado no parâmetro inicial do projeto foi de 60%. Então, houve uma mudança climática não previsível, não prevista nos parâmetros anteriores e derrubou o fator de capacidade de 80% para 65%. Então, a seguradora, nesse caso, vai pagar a diferença de 15% não gerada. Não tem que saber qual o prejuízo nem quanto custa. É uma questão de medição. Se o vento, no período da apólice, foi de 60% e deveria ter sido 80% de fator de capacidade, a seguradora paga a diferença de 15%. Então, até então, esse tipo de seguro não existia e foi criado, foi adaptado no ambiente do setor da agricultura, depois para o setor elétrico, e agora já existem estudos para que possa ser aplicado também no caso de eventos catastróficos como inundações, enchentes em alguns projetos. André, Mara tem uma pergunta. Pois não, Mara? André, quando você falou que, por exemplo, o risco de engenharia, você para poder precificar, né, o prêmio e a indenização, você precisa do projeto básico ou executivo, significa que é ruim que a gente peça a contratação de seguros de engenharia, pelo menos relativos à construção, na assinatura do contrato, né? Porque antigamente os contratos que eu trabalhei, a gente sempre pediu aí. Então, como ele não tem ainda ele vai contratar o projeto executivo aí, né? Depois Isso. que é contratado. Então, Mara, faz... muito boa a sua pergunta. Olha, a gente enfrentou agora no estado do Mato Grosso, se não me engano, Minas Gerais, estado de Minas, eles pediam uma apólice de engenharia na assinatura do contrato. Só que, por uma questão até de, como eu falei, contratar seguros para evento possível futuro incerto, na assinatura de um contrato,
você ainda não tem o projeto básico executivo e se alguém for contratar uma apólice, vai ser chutometria pura. Não tem como você saber as características construtivas. Então, o ideal é que essa apólice de engenharia tenha previsibilidade no contrato, mas que ela deverá ser apresentada assim que for aprovado o plano de ampliação, juntamente com o cronograma físico-financeiro, técnico, o memorial descritivo, porque, do contrário, ficava assim, cara, tem que contratar essa apólice para atender o contrato, dá qualquer coisa aí. Aí Isso. o cara sai correndo, contrata uma apólice errada, inadequada, sem valores, é meio para cumprir tabela. Então, é muito importante que o momento de cada apólice de seguros esteja vinculado à matriz de risco, ao cronograma de obras a ser estabelecido. Eu tenho outra pergunta. Duas, na verdade. Uma é assim: quem decreta as pandemias é a Organização Mundial de Saúde, né? Ela que define que uma epidemia que está localizada numa área e ela se expande para muitos países, vários continentes e tal. Nós tivemos, antes dessa pandemia de Covid-19, a pandemia de H1N1. A questão é que nenhuma dessas, nos tempos modernos, né, teve o nível de impacto, porque na H1N1, acho que com menos de um mês já tinha o Tamiflu, que era uma medicação que melhorava o desempenho, né, do corpo humano frente àquele vírus. Além disso, ela não se espalhou, ela não era tão contagiosa, a velocidade com que ela se espalhou era muito menor. E ela tinha grupos específicos, né, mulheres grávidas, alguma aderência a algum tipo de população. Não era tão perigosa para a população em geral, como aconteceu com a Covid. E como é que fica, assim, porque as pandemias, elas podem acontecer com maior frequência, obviamente, aqui para frente, mas elas podem não ter o impacto que a gente teve da H1N1, da Certo. Covid-19, né? São coisas, assim, que podem ser muito diferentes os impactos. A questão do seguro vai ser pandemia ou em função do impacto que ela tem? Essa é uma pergunta. A segunda, quando você fala desses riscos não gerenciáveis, sempre me vem à cabeça a questão do Rio Grande do Sul, né? Do alagamento. Do aeroporto, né? E, assim, é possível você ter um compartilhamento do risco. Por exemplo, a indenização vai estar limitada a um valor X, porque você tem razão, né? Você não tem como você prever a tsunami que aconteceu lá na Indonésia, ou a questão que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e você fazer esse seguro durante tanto tempo e que a probabilidade da ocorrência daquele fator tão, tão significativo, ela possa acontecer com uma frequência, aquela questão, né, de frequência e consequência, Severidade. severidade muito pequena. Então, faz sentido o modelo que estava aplicado no Rio Grande do Sul, ou agora, por conta dessa questão das incertezas climáticas, que estão se tornando cada vez mais certezas, a gente pensar diferente isso daí? Tá, Mara, eu vou responder para você essas duas perguntas agora na sequência, tá? Eu vou seguindo por aqui. Nós estamos tratando, como a Mara trouxe, a gente nem combinou isso, hein, Mara? Dá para fazer um jogral aqui, de dois temas que é muito complexo e até as definições complexos, as definições desses dois parâmetros, que é caso fortuito e força maior, nos confundem muito. Então, o primeiro aspecto é a gente entender que existem eventos que podem ser caracterizados como caso fortuito, que são aqueles eventos inesperados, imprevisíveis, que não podem ser evitados, mas, em alguma medida, não têm a mesma gravidade ou impacto de um evento de força maior. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma chuva fora do padrão, ali chove sempre, mas choveu além daquele padrão. Então, você tem ali uma característica de um evento de caso fortuito, um evento da natureza, eu não tenho como conter a chuva, mas se eu tiver um sistema de drenagem adequado, dimensionado para aquele evento, eu não teria uma inundação naquela área. Então, isso seria um caso fortuito, especificamente. São eventos que podem ocorrer
se a gente tivesse alguma precaução. Por exemplo, acidente de trânsito, uma falha mecânica, erros humanos, entre outros. Se tem um problema, um acidente, eu poderia, em alguma medida, ter algum padrão de evitar ou até mesmo amenizar as consequências. Em geral, essa responsabilidade pode ser atribuída uma parte dependendo das circunstâncias, que é o caso que nós estamos falando de uma chuva leve, uma enchente tranquila, ali dentro dos parâmetros anteriores. Já a força maior é aqueles eventos extraordinários inevitáveis, que não estão no nosso controle. Nós não conseguimos nem cumprir as obrigações do contrato, que foi o caso da pandemia, diferente de uma epidemia. A pandemia não teve a possibilidade das empresas continuarem, os aeroportos tiveram que fechar as portas. Por outro lado, os portos aumentaram o volume de cargas, ou as rodovias que tinham uma vocação de veículos de transporte aumentaram, mas a força maior, ela traz uma visão de proibição de você desenvolver algumas atividades, como foi o caso da pandemia, que gerou um efeito muito mais do que a gente chama de NDBI, que é o Non-Damage Business Interruption, que é um lucro cessante não decorrente de um dano material, como aconteceu naquela ponte nos Estados Unidos, que o navio bateu, a ponte caiu. O que aconteceu? Todo o entorno industrial foi afetado, os seus negócios. Não foi o acidente dentro do local, foi uma ponte que caiu, porque o navio colidiu nela, e que fez com que aqueles locais não pudessem trabalhar mais. Então, foi de forma, os contratos não honrados por aquelas empresas na região industrial, foi alegado força maior, cara, não pude fazer, não estava sob o meu alcance, eu cuidei do meu negócio. Agora, houve um evento fora da minha região que impediu que eu entregasse o meu contrato. Então, olha, a inevitabilidade desse evento é quando você, mesmo com todas as medidas de prevenção, de adoção, ele não poderia ser evitado. Pode ser um desastre natural, terremoto, furacão, inundação, guerra, pandemia, atos de autoridade. E essas responsabilidades, geralmente, as partes não são responsabilizadas por cumprir obrigações contratuais devido de força maior. E no Brasil, a própria Constituição Federal, o Código Civil, traz essa visão muito clara que você não pode ser responsabilizado por danos causados a terceiros que você não tinha capacidade e condições para evitar com que ele acontecesse. Aí a legislação nossa é um pouco falha. Nós temos as nossas colegas advogadas aqui conosco que podem até me ajudar, porque os contratos, eles não diferenciam o que é caso fortuito e força maior, é meio que um balaio de gato. Caso fortuito e força maior é a mesma coisa. Eu imagino que a gente já tem agora, como a Mara perguntou, que começar a criar alguns parâmetros, deixando claro que sim, a fortuidade pode acontecer, e se eu tiver como amenizar as consequências econômicas e financeiras, eu posso transferir para um mercado de seguros ou para alguma outra operação econômica e financeira. Mas os eventos de força maior, que são esses extraordinários e inevitáveis, não é possível eu deixar, até a legislação não permite, que eu seja responsabilizado por ele, pelos eventos dessa natureza. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu já até comentei com vocês, olha, no caso fortuito, acidente de trânsito, desastre natural, falha de equipamento, uma doença súbita, um erro humano, não tive a intenção, mas aconteceu. Força maior, é um terremoto, uma inundação, uma pandemia, uma guerra ou conflito armado, ato de autoridade. Então, o contrato de concessão, ele não pode tratar os dois eventos com a mesma medida, porque são efeitos diversos e adversos que podem acontecer. E a forma como o mercado de seguros vai reagir a esses eventos, seja no caso fortuito e força maior, são diferentes. A forma podem ser aumentando o prêmio, diminuindo a franquia ou não aceitando o risco. Se hoje no Brasil alguém quiser contratar seguro para terremoto, tem? É possível que tenha, mas não é usual. Então, como no Brasil não tem esse tipo de evento,
Se alguém exigir seguro de terremoto, vai ter que ser aquela operação com um contrato facultativo, com uma cobertura de risco, em especial. Será que isso é viável agora? Eu não tenho histórico de 50 anos de terremotos que geram abalos sísmicos no Brasil. Mas e se acontecer? Nós vamos ter que tratar como evento de força maior. Até porque, se nós tivermos que lidar com transferência integral de todos os riscos desses contratos, o usuário não vai aguentar pagar essa conta, porque não tem café de graça. Alguém vai carregar na tarifa os eventos adversos não previstos ou inesperados. Aqui eu trago alguns exemplos que vocês podem entender comigo essas imagens. Aqui nós temos escorregamento do que aconteceu na Serra de São Paulo, quando nós tínhamos, na média, aqui no litoral norte de São Paulo, o equivalente a 100, 130 milímetros de chuva, e nós tivemos 650 milímetros de chuva. Não havia drenagem, por mais que a rodovia pudesse ter um sistema de drenagem adequado ou inadequado, não importa, mas o volume de chuva foi tão grande, mas foi tão grande, que nem se houvesse um sistema superdimensionado teria evitado a consequência desse evento. E também, quando esse evento foi contratado, as apólices de seguros, não foi dimensionado o volume de indenizações previstos para uma dimensão desse risco. É uma falha? Não. Foi feito um estudo de dano máximo provável, perda máxima possível, e chegou-se à conclusão que, se na média dos últimos 20 anos, 30 anos, a chuva média era de 100 milímetros, o que eu poderia trazer de cobertura era um volume de cobertura frente a essa realidade de 100, 100 e poucos milímetros. Agora, se aparece uma chuva de 650, 630 milímetros, nós teríamos que ter ali uma outra previsão de cobertura para fazer frente a esse volume de indenizações que houveram nessa região. Então, para a gente só aqui caminhando para essa discussão, vamos usar assim o seguinte conceito. Como risco gerenciável, eu posso ter um erro de projeto num sistema de engenharia de uma estrada ou de um metrô, desde a concepção, eu concebi errado aquele equipamento, dimensionei errado os pilares, e ele pode ter caído, então teve um acidente decorrente do erro de projeto. Eu tenho produto no mercado de seguros para esse risco? Tenho. Eu consigo transferir? Consigo. Está tranquilo? Ok, vai ter uma franquia maior ou menor, mas isso se faz nos últimos 50 anos no Brasil e no mundo. Então, chamamos de gerenciáveis transferíveis. O risco da construção, um acidente numa obra, a mesma coisa. O risco de responsabilidades, que pode ter um acidente quando tem um dano material ao terceiro, ao proprietário da obra, a um funcionário, ou um incidente. O incidente é quando você não tem o dano material, mas provoca um prejuízo. Vou dar um exemplo, uma tubulação de gás. A manobra do gás ele acaba sendo feita para a esquerda quando deveria ser feito para a direita. O gás não chega no alto-forno, o alto-forno deixa de funcionar e trinca. Esse foi um incidente, foi uma falha humana que não causou um dano na válvula, a não ser que ao virar a válvula quebrasse a válvula. Então, esses tipos de riscos são transferíveis, existem produtos de seguros para isso. Assim como na contratação de terceiros e fornecedores, eu posso exigir garantias, seja na inadimplência ou na ocorrência desses acidentes. O risco ambiental, quando tem um interesse difuso envolvido, eu também tenho produtos que o mercado de seguros oferece para assumir esses riscos. Na parte operacional, da operação do sistema rodoviário, metroviário, aeroportuário, eu consigo sim transferir os seguros das instalações, dos equipamentos e dos veículos para terceiros, para o mercado de seguros. Os riscos financeiros também, como lucros cessantes, que é a paralisação desse evento. Agora, existe uma outra infinidade de riscos que esses nós classificamos aqui como não gerenciáveis e eu não consigo um ente segurador, uma empresa que queira cobrir, por exemplo, o risco político
da definição lá do nosso governante do Rio de Janeiro, que resolveu quebrar ali as praças de pedágio naquele momento, uma decisão unilateral política. Quem que quer assumir esse risco? Ninguém, em especial. Então, o risco político, o risco de crédito, eu não receber do Estado a minha contraprestação, aquilo que me é devido contratualmente, no Brasil eu não consigo ainda uma apólice de seguros no mercado privado, mas existem instrumentos públicos, que o Diego vai ajudar vocês na discussão na quarta-feira, que pode amenizar em alguma medida o risco de crédito do não pagamento do Estado da contraprestação. O ato da administração é a mesma coisa, é uma autoridade administrativa, governamental, que toma a decisão de não dar uma licença ambiental ou gerar um transtorno numa operação de uma concessão. Um prefeito de um partido que muda por outro e resolve encampar o contrato. Então, esse tipo de risco é não gerenciável, portanto, não é transferível e deve ficar retido no contrato, e o contrato é que tem que trazer uma solução para ele. Como caso fortuito e força maior, não segurável. Por exemplo, de um terremoto, de uma pandemia. A gente precisa que esses riscos sejam tratados nos contratos. É risco legal e tributário, risco de demanda, desapropriação, licenciamento, obsolescência tecnológica. Como é que nós vamos saber se nós teremos carro voador daqui 15 anos que possa diminuir ou não o fluxo de demanda de uma rodovia, o impacto do free flow no nosso contrato? Então, são questões como essa que nós precisamos tratar melhor nos nossos contratos para que fique claro que esse tipo de riscos não sejam de responsabilidade do concessionário, porque ele não vai conseguir transferir para o mercado segurador, portanto, é um risco não gerenciável. O risco de financiabilidade é a mesma coisa. Hoje o BNDES ele já está divulgando na fase pré-licitatória fontes para aquela concessão de recursos. Mas se por acaso muda o mercado, as coisas se tornam totalmente avessas e ele não consegue o financiamento de longo prazo, como é que eu posso trazer o impacto desse novo custo na minha modelagem se eu, na origem da formulação do CAPEX e do OPEX, eu não trabalhei com essa premissa? Por exemplo, foram as concessões de 2017, que muitas estão em reequilíbrio ou em devolução. Risco cambial, eu coloquei 3 pontinhos aqui, porque esse risco, apesar de ser não gerenciável, ele possui alguns instrumentos financeiros, tanto da operação de hedge, agora nós temos os FDIRs da vida, nós temos aí também lá no Tesouro o Seron trabalhando numa medida para esse tipo de operação. Então, ele deixa de ser não gerenciável se eu conseguir um instrumento que mitigue as consequências econômicas da materialização desses riscos, tá? Então, aqui não é para perder muito tempo, é mais para vocês terem na cabeça de vocês que aquele modelo das concessões da década de 90, que a concessionária é responsável integralmente pelos riscos do contrato, e eles assumiam isso com uma tranquilidade, porque era a TIR do projeto, passava de 30%, hoje não dá mais. Se nós tivermos interesse em ampliar o volume de contratações, o volume de concessões no Brasil, nós vamos ter sim que enfrentar essa discussão do que é um risco gerenciável ou não gerenciável, aquele que eu consigo transferir, e como a Mara comentou, pelo preço razoável dessa transferência, para que não se torne também aquela visão, então eu vou entregar tudo para o concessionário transferir para o mercado, alguém vai aparecer dizendo que tem uma solução mágica e vai custar uma fortuna, e quem vai pagar essa conta é o usuário, sem ele sequer ter ali um indicador que o fato pode acontecer no futuro. Ainda nessa linha dos riscos e incertezas, como é que nós podemos lidar, então, com os nossos mitigadores dos riscos contratuais dos nossos contratos, né? Nós temos aqui, primeiro, riscos contratuais são as cláusulas que eu posso inserir no contrato. Cláusula de reequilíbrio, responsabilidade, garantia, prazo, fiscalização. Então, todas as cláusulas dos contratos eu consigo
inserir ali naqueles riscos residuais dispositivos que vão me dizer o que eu farei com eles. Terremoto, furacão, força maior, tem que estar aqui previsto nesse tema. Os extracontratuais, aí sim é o que nós vamos entrar agora, são os contratos de seguros, que nós podemos ter, apólice de seguros, cartas de fianças bancárias, para que então vocês estejam cientes que uma boa parte dos riscos identificados nos contratos deverão estar retidos nele e temos que ter cláusulas nos contratos definindo o que fazer caso eles aconteçam. E uma outra parte nós podemos transferir para o mercado de seguros ou para o mercado financeiro através de apólices de seguros ou fianças bancárias. E aqui o que a Mara perguntou. Esse é o grupo de apólices de seguros que nós podemos ter, então, principalmente nas concessões comuns, administrativas e patrocinadas. Então, a primeira classificação são os seguros de danos, que envolvem riscos de engenharia, riscos da operação, inclusive roubo, muitas vezes, lucros cessantes, ou o ALOP, que é chamado de Advanced Loss of Profits, que é para o seguro de engenharia, equipamentos e veículos, os transportes de equipamentos ou veículos sensíveis que podem acontecer. Então, você tem aqui esse primeiro grupo, vamos chamar assim, grupo de modalidades de seguros que são usualmente indicadas para um seguro de uma concessão comum administrativa ou patrocinada. Os seguros de responsabilidades, que envolvem erros e omissões, inclusive, tanto o E&O, que é aquele que eu expliquei do projetista, que muitas vezes vai fazer um projeto, mas não tem ali uma visão se ele está acertando, se ele acertará a quantidade de concreto adequado, isso pode gerar um dano, sim, material. O seguro de D&O, que é o de responsabilidade do executivo da empresa, pode ser responsabilizado na pessoa física por ações ou omissões. A responsabilidade civil pela construção, instalação e montagem e operação do sistema. O seguro de responsabilidade ambiental pelo dano que ele possa ser responsabilizado pelo dano causado a terceiro. Na seguro de pessoas, vida, saúde e odontologia. Aqui, não vou falar sobre isso, que a Luísa vai tratar do seguro garantia amanhã. A aula de amanhã vai ser 100% sobre isso aqui, então eu vou economizar o nosso tempo de hoje para deixar para falar desse assunto amanhã com a Luísa. E os seguros especiais, que podem ser especificados quando nós temos ali o risco de riscos cibernéticos, por exemplo, num aeroporto que lida com dados e informações. Imaginem se num aeroporto nós temos um ataque cibernético e paralisa as operações dos sistemas, impedindo o voo, causando dados ou danos não só ao hardware, ao software, mas às pessoas envolvidas. Falei do paramétrico climático, seguro de dano ambiental, que não é o de responsabilidade. Note aqui que no Instituto da Responsabilidade Civil no Brasil, nós temos dois padrões: responsabilidade objetiva, independente de culpa, negligência, imperícia e imprudência, e o seguro, e a responsabilidade subjetiva, que eu tenho que caracterizar o nexo causal, a ação ou omissão, dolo, imperícia, negligência e imprudência. Então, aqui no seguro de dano ambiental, o administrador público ou a concessionária pode ser chamada a responder pelo simples fato da contaminação de uma determinada área que não tem uma única pessoa afetada, é uma comunidade, é o que nós chamamos de interesse difuso, quando o Ministério Público ele arbitra uma indenização penalizando, seja quem for, por aquela contaminação, mesmo quando você não tem claramente identificado o causador do dano. Então, é recomendável o seguro de dano ambiental sempre que eu tiver uma operação de um porto, de um aeroporto, que eu possa ter ali uma contaminação de áreas que eu não consigo identificar o causador do dano. Porque se houver uma definição do Ministério Público e uma decisão judicial, você consegue transferir esse risco para um segurador. Eu coloquei o de terrorismo aqui porque esses dias eu fiquei preocupado quando um dos nossos clientes
e foi buscar financiamento num grande financiador internacional, houve uma exigência que ele tivesse que contratar os seguros de terrorismo para o seu projeto. Mas nós não temos histórico de terrorismo no Brasil. Não constou no contrato de concessão, nem no edital, a exigência desse tipo de seguros. E o financiador disse assim, se não tiver, eu não vou trazer, porque na Europa está muito frequente a escalada do terrorismo, e a padrão nosso aqui do nosso banco, sem o seguro de terrorismo, não vai sair financiamento. Moral da história, nosso cliente, para não perder um financiamento, que era um Linked Green Bond, acabou contratando essa pólice, mesmo não havendo a necessidade contratual prevista no edital ou nem no contrato de concessão, e até sem ter tido histórico passado. Qual é o ponto de dor aqui? Se a gente tivesse na matriz de riscos já previsto a necessidade ou não dessa cobertura, poderia ter sido precificado no OPEX a contratação dessa pólice ao longo de 30 anos, por exemplo. Mas são fatos que nós temos que melhorar nos nossos contratos e, no final, eu vou tratar desse assunto também com vocês. Bom, até aqui tudo bem? Podemos seguir? Beleza. Alguém tenho uma levantou? pergunta, Oi, André. Felipe. Fala, meu Tudo amigo. bem? É só para ver se as ideias estão bem organizadas na minha cabeça. Assim, eu queria dizer o que você disse sobre riscos residuais extraordinários de outra forma, numa lógica de gênero e espécie. Certo. Vou dizer como é que a gente, pelo menos eu tenho entendido aqui na agência, e tem outros colegas da agência aí presentes. Se eu estiver falando uma besteira, por favor, me corrijam, fiquem à vontade, porque a gente está justamente rediscutindo esses conceitos aqui. Quando você fala de risco extraordinário e risco residual, caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior, eu estou entendendo que não são risco, né? São efeitos, talvez, ou consequências. Não está na categoria de risco. Eu estou chamando risco aqui, botando na categoria de riscos residuais e extraordinários. Dá para entender, primeiramente, Sim. esse ponto? Tá. Sim. Aí, risco extraordinário e residual, a gente, pelo menos eu tenho entendido assim, olhando nossa matriz. Extraordinário é aquilo que estava previsto, mas aconteceu em proporções imprevisíveis. Por exemplo, caso de evento climático extremo. Olha, deslizamento de talude, sei lá, alagamentos, coisas que são consequência das chuvas, por exemplo, está previsto a alocação desse risco. Como você comentou, o que aconteceu em São Sebastião é completamente extraordinário. Na média, você faz dimensionamento de drenagem e depois isso também pode impactar nos seguros que você faz, né, a partir do preço que se dá para as coisas, num registro histórico que era da ordem de 150 milímetros, algo do tipo. Você coloca alguma margem de confiança, né, na engenharia, você vai dimensionar um dispositivo, sei lá, para 200 milímetros de chuva, Perfeito. 250 no máximo. Choveu 650. Não era razoável que você dimensionasse a infraestrutura para isso, ia ser muito mais caro. Não é razoável que você fizesse um seguro para isso, seria muito mais caro. Então, o evento ele está previsto lá, só que a dimensão dele foi extraordinária. Perfeito. Porque na sua explicação eu fiquei com a impressão que isso poderia estar dentro do risco residual, do jeito que você trouxe. Porque o que é o residual para a gente? É justamente a pandemia, porque eu acho que você comentou a pandemia como risco extraordinário. O residual não tem alocação de risco para pandemia. Assim, até 2019, né? Talvez agora faça sentido ter. Mas até 2019, ninguém ia colocar na matriz, olha, pandemia, se acontecer, o risco... Nunca tinha acontecido algo nessa proporção. Não lembro quem foi que comentou, mesmo H1N1, foi algo que não chegou a impactar, né, os setores. Então, isso a gente chama de risco residual, que é aquilo que não consta do contrato, nem em dimensões menores ou históricas ou em qualquer outra dimensão. Só para entender se dá para a gente manter, e aí, Alessandro, todo mundo da agência, se não for isso
que consta, pelo menos do ponto de vista conceitual e taxonomia nos contratos, vocês me corrijam, mas até onde eu lembro, é mais ou menos assim que a gente trata aqui na nossa matriz. Tá? É óbvio que a consequência deles, a gente aloca e compartilha com uma participação muito representativa do poder público, né? O risco residual, até onde eu sei, o poder concedente assume integralmente, né? Que é aquilo imprevisível. Mas só para ver se as coisinhas estão no lugar do ponto de vista de conceito, né? Tá. E risco residual e Olha extraordinário só. desse gênero do que é imprevisível, mas são duas espécies mais ou menos diferentes. Certo. Felipe, bom, primeiro que vocês aqui na NTT estão inovando, eu tenho tido a chance de falar sobre isso, agora nós em Nova York tivemos uma sessão juntos, eu voltei a falar da importância do trabalho que a NTT vem fazendo, puxando a fila da inovação e na revisão dos termos dos contratos. A dificuldade é que tem muito pouca gente escrevendo sobre isso. Esse instrumento, esses conceitos de ordinário, extraordinário ou gerenciável e não gerenciável, eu escrevi em 2015 sobre isso. Há 10 anos que a gente vem discutindo isso, mas num fórum muito pequeno. E não consegui achar muita literatura, nem fora do Brasil, sobre esse assunto. Fui achar em Portugal um livro escrito por um advogado, muito semelhante a esse tema do risco ordinário e extraordinário, ou do risco gerenciável e não gerenciável. Quando vocês trouxeram a visão do residual, eu entendi, no primeiro momento, e achei louvável, trazer uma divisão clara que alguns riscos permanecerão nos contratos. Nós vamos ter que gerar uma solução dentro do contrato para ele. Eu não consigo transferir para o A nem para o B. Vai ser, na medida em que acontecerem, eles estarão residuais ali dentro, eles permanecem no contrato e não serão transferíveis. Foi a forma como eu interpretei. Mas a gente tem muito ainda para discutir sobre isso, porque, como eu disse aqui no primeiro momento, esse é um conceito que o André desenvolveu e amadureceu, e agora, com essa troca de experiência com vocês, a gente pode ir adaptando melhor para a forma de escrever que seja de consenso para todos nós. Mas o que nós conversamos aqui, todos nós? E acho que isso é um consenso de todos. Existem determinados riscos que eu consigo medir, precificar e, portanto, eu controlo a transferência para alguém. Porque eu tenho que dizer, seja numa recorrência de 10 anos, 5 anos, 20 anos ou 50 anos, uma PCH. Se você for aprovar um projeto da construção de uma PCH na ANEEL, ela vai exigir que aquela barragem tenha um período de recorrência de chuva de 50 anos, de 100 anos, 200 anos. Você tem que estar preparado para isso. Em algum momento, aqui nos nossos contratos, nós teremos definições do tipo: a modelagem deverá ser feita considerando chuvas duocentenárias, centenárias, cinquentenárias a cada 10 anos. Que o estudo de volumetria de água seja mensurável. Então, aquilo que o edital prever, eu tenho que me preparar para fazer o estudo de CAPEX e do OPEX para aquilo. André, mas o que vai ficar residual no contrato? Aquilo que for fora desses padrões estabelecidos na origem, por alguém, que eu acho que vai ser algum engenheiro, alguém voltado ao clima, que tenha capacidade pré-modelagem de trazer esses parâmetros adequados para nós. E aí, depois, se a gente vai tratar isso como extraordinário residual, ou só extraordinário, ou não gerenciável residual, vai ser um conceito que nós vamos aprimorando ao longo do tempo. Eu aqui fico feliz em saber que nós evoluímos bastante, já existe na sensibilidade dos operadores uma tranquilidade, eu diria, com essa matriz, precisa trazer esses elementos que você comentou: vento, chuva, calor. Tem um aluno no MBA que, quando eu falei sobre isso, falou: puxa, André, nós tivemos recentemente um problema numa pista de um aeroporto, que, em função do calor fora do prazo, acabou diminuindo a resistência do CAP asfáltico. Ele estava previsto para durar X anos, como o calor intensificou demais, eu tive que trocar o CAP asfáltico num prazo menor. Isso é coberto por seguro? Você veja como o clima interfere. Então,
se eu estou modelando um contrato de uma concessão de aeroporto e eu defino que a temperatura média que deverá ser seguida para a estabeleção do cabo asfáltico será de 40 graus na média, mais 5 ou mais 10, se ao longo de 20 anos eu tiver um período de 45 graus ou 40 e alguma coisa, isso vai trazer um impacto diferente na formulação do investimento. Então, esses parâmetros que nós teremos que ter ali uma melhor definição para isso. Eu não sou a pessoa mais capacitada, em alguns momentos eu sou uma espécie de um papagaio de pirata, essa parte da engenharia. Eu não tive a sorte na vida de ser engenheiro, sou advogado, então eu me divirto com meus amigos que me ensinam e eu vou aprendendo, tá? Mas nós estamos no caminho certo. Vamos voltar Tá bom, aqui para André. Obrigado. o nosso bate-papo. Bom, agora nós vamos numa terceira reflexão e depois nós temos mais uma reflexão. Eu vou ser bem rápido em relação a essa, até porque vocês são muito experientes em relação a isso. O que eu sempre digo assim, esquecem garantia e fiança. Vamos falar dos nossos sintomas e não dos remédios. Os contratos públicos e privados, eles demandam exigência de garantias de formas distintas. Na contratação privada, o que rege é o acordo de vontades, e na contratação pública, nós temos que seguir a lei de licitações, principalmente no que diz respeito a obras e serviços, que é a 14.133, e no que diz respeito à concessão em PPP, a lei 897.1079 e 8987, de 95. Basicamente é isso. Só que na cabeça do administrador público, isso aqui é uma verdadeira quebra-cabeça, porque ele tem uma série de diplomas, de mecanismos, que traz a ele diversos dispositivos que ele tem que colocar na mesa e saber qual deles ele vai utilizar para dimensionar a garantia daquele projeto, seja na área de logística, na área social ou na área de infra-urbana. Então, desde a lei de 8987, que é a lei de concessões, depois nós tivemos, em 2011, a nossa lei do RDC, que foi muita coisa surgiu aqui em relação a garantias com valores maiores, motivado por aquela necessidade de entregar uma infraestrutura mais rápida. Depois nós tivemos a lei de PPPs, mais recentemente a lei 13.303, que é a lei das estatais, e a lei de licitações, era a 8666, agora é a 14.133. Então, o que a gente tem que se preocupar aqui? Como é que cada um desse dispositivo tratou o tema das garantias nos contratos? Eu trago aqui nesse primeiro quadro só uma pequena amostra do que era previsto na lei 8666, que era o artigo 31 e 56, que é a garantia de proposta, que era até 1% do valor estimado do objeto da contratação, que é o tal do bid bond, que é a garantia de manutenção da proposta, e o artigo 56, que em nenhum momento na legislação do Brasil nós tivemos obrigatoriedade de garantias. Em algum momento eu cheguei a discutir se isso era correto ou não, porque fica a discricionariedade do administrador público exigir a garantia do processo licitatório. Só que, com base em toda a lei de responsabilidade, que hoje impõe uma brutal responsabilidade para o administrador público, a gente não observa, mesmo não havendo obrigatoriedade em lei em exigir garantias nos contratos públicos, a prática é: vou pedir para não ter qualquer tipo de exposição futura. Então, nas garantias de execução do contrato, é previsto calção em dinheiro, título, seguro, garantia e fiança, até 5% do contrato, podendo chegar a 10%. Como? Até 5% em função dos cálculos que são feitos pela estimativa futura do prejuízo. Uma concessão, por exemplo, de um contrato de 20 bilhões de reais, não é 5, não é 10, pode ser muito menos que isso, a garantia de execução é estabelecida com esses parâmetros. A lei de concessões e a lei de PPPs perderam a oportunidade de tratar as garantias de forma diferenciada de um contrato de obra pública. E ela remete as duas leis à lei de licitações, no caso passado a 8666, agora a 14.133, com alguma distorção, que nós vamos comentar na sequência. Esse mecanismo do artigo 31 e 56
era para contrato de obra pública. 4 anos, 5 anos. E nós utilizamos esse mesmo padrão para modelar, ou pelo menos para prever uma garantia numa concessão comum administrativo patrocinado que tem 30 anos. Quando teve a lei com o deputado Arnaldo Jardim, aqui na BDIB nós fizemos uma série de recomendações em relação a isso. Acho que ainda dá tempo de fazer os ajustes necessários. A gente conversou com ele recentemente para afastar os efeitos da lei 14.133 no que diz respeito a garantias, e cada concessão, seja comum administrativa ou patrocinada, ter uma definição de garantias em função da matriz de risco do contrato e não em função de um percentual do valor do contrato que não está conectado com a necessidade daquele risco em si. Bom, aqui eu trago um quadro comparando a 14.133 da Lei 8.666. Note como era no artigo 6º, tratando do seguro como instrumento de garantias. Garantia o fiel cumprimento das obrigações assumidas. Agora, já claramente definindo, no 97, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes do inadimplemento. Não tinha dúvida que a gente tinha que cobrir o pagamento de multas e penalidades. Mas algum segurador podia dizer, não está previsto na lei, então eu não posso cobrir. Hoje nenhum segurador pode alegar desconhecimento da lei de licitações. Então está aqui no 97. Os valores de obras de grande vulto, aqui acima de 200 milhões, corrigido, né? Lembrem-se que esse número é corrigido, isso aqui é de 2021. Na garantia de proposta, era a 1% do valor da contratação, permanece até 1% do valor da contratação. Não tinha obrigatoriedade do administrador público propor garantias, como não há até hoje. A garantia de execução era até 5% do valor do contrato, e hoje no 98, até 5 podendo chegar a 10. A inovação se traz aqui na 14.133, que no 99, quando você está diante de obras e serviços de engenharia de grande vulto, que até então era até 10%, hoje pode ser até 30% com cláusula de retomada. Essa cláusula de retomada diz que a seguradora deverá concluir o contrato ou pagar o valor correspondente aos 30%, ou o valor da garantia que ele estabeleceu lá, porque pode ser 10, 15, 20, 30, não importa o número. E esse é um tema muito importante, porque na garantia de execução de obra pública se enquadra aqui. Uma concessão ou uma PPP não é uma obra ou serviço de engenharia, é um contrato muito mais complexo. E nós aqui na BDIB defendemos que tenha que estar restrita ao ambiente do artigo 98, que é o mais genérico. Apesar que em algum momento nós vamos enfrentar alguma discussão sobre, poxa, mas será que no que diz respeito a uma obra de uma concessão superior a 200 milhões não faça sentido ter ou não ter essa garantia de 30%? A nossa discussão aqui é como essa contratação é uma contratação privado-privado, quem vai definir se terá ou não garantia de 10, 5, 100 ou 40 ou 50% é a concessionária com o seu contratado. Não haveria necessidade de uma regulação nesse tema do artigo 99 aqui. E a visão do step-in, que nós chamamos aqui de assumir o contrato, como eu falei do 99, está previsto no 102, caso o segurador não concluir a obra, ele vai pagar a indenização integral, que é aquela definida no contrato. Então, esse é apenas uma visão de como era antes e como é hoje as garantias. Aqui eu gosto desse quadro, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas agora com as obras públicas com garantia de 30%, nós não vamos ter paralisação das obras no Brasil. É uma visão míope essa, porque o seguro garantia, ou a ausência do seguro, ou excesso do seguro, naquele estudo do Tribunal de Contas, que acusou lá mais de 17 mil obras paralisadas, em nenhum momento aparece como um antídoto que deveria ser utilizado para aquele fator. O que aparecia ali? Licenciamento ambiental não feito, ou não sendo liberado, ou valores represados pelo Estado,
empresas que abandonaram o contrato. Então, a nova lei, ela traz essa série de dispositivos que eu estou mostrando para vocês aqui, que em conjunto, aí sim, com a ampliação das garantias, vai gerar uma melhor assertividade para que aqueles contratos de obras públicas sejam, então, devidamente concluídos. Notem que, até então, nós não tínhamos matriz de riscos em contrato de obra pública, hoje nós temos. Hoje existe no artigo 19 um dispositivo de obrigação de implantação do BIM como gestão e administração de contratos, que vai ajudar na gestão do desenvolvimento daquele contrato ao longo do tempo, obra pública. A necessidade da certificação de projetos, no artigo 17. O artigo 151 traz os meios alternativos de solução de controvérsias em obra pública. Lembre-se que em concessões e PPPs já tem esse dispositivo, que são novos, né? A gente sabe disso, os dispute boards. Também tem a possibilidade do Estado exigir outros seguros em conformidade com a matriz de riscos, como, por exemplo, seguro de garantia ou seguro de engenharia de responsabilidades. Até então, a obra pública não tinha essa necessidade. E se o administrador público tivesse interesse em propor, ele poderia tomar um puxão de orelha do Tribunal de Contas, alegando que, poxa, você está aqui engessando o contrato, nós não tem essa previsibilidade. Hoje já tem. A ampliação das garantias está no 98, 99 e 102. Como regra geral, permanece 5 ou 10% para todos os contratos administrativos. E o nosso entendimento aqui na BDIB é que o 99 se aplica exclusivamente a obras e serviços de engenharia de grande vulto, acima de 200 milhões. Aí tem uma série de outras mudanças, que não vai dar tempo da gente conversar aqui, mas eu aconselho vocês, nessa semana, em vez de ver a série preferida do Netflix, vocês baixarem a 1433 e fazer uma leitura bem profunda, porque vocês vão descobrir várias mudanças e inovações em relação ao 8666. Eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso no livro do Leonardo Saraiva e do Alden, de 2022. É um artigo sobre o que mudou na lei de concessões, na lei de licitações. Por favor, anota para mim esse texto para eu encaminhar para vocês também, Islene. Com isso, vocês vão ter uma visão um pouco mais densa sobre esse assunto do que mudou na lei de licitações agora. Bom, daqui para frente, eu vou tratar com vocês de um tema interessante, que é como dimensionar o valor da garantia num determinado contrato, seja ele público ou privado. A Érica está aqui, né, Érica? Está comigo aqui? Vou precisar de você agora. Você me ajuda? Sim, estou aqui. Tá, Érica. Ajudo, então, sim. vamos lá. Você vai me ajudar nessa dinâmica aqui que eu vou fazer para vocês prestarem atenção. Se vocês, pessoal, entenderem o que eu estou colocando aqui, não tenham dúvida que essa aula já valeu a pena só por esse momento de vocês acompanharem esse raciocínio comigo. Então, quem tiver, por acaso, uma outra atividade, se concentrem aqui, porque é muito importante. É a forma como vocês vão entender para que serve uma garantia num contrato público ou privado. Bom, nós estamos aqui, eu sou o administrador público, contratei a Alia para fazer uma obra de uma extração de tratamento de água. Foi uma licitação, ela ganhou o contrato, que deveria ser feito por 10 meses, iria custar 100 dinheiros, e eu, como administrador público, pagaria a Alia 10 dinheiros todo mês em função das medições contratuais, tá bom? Só que num determinado momento, houve uma inadimplência contratual. A minha amiga Érica não conseguiu concluir o contrato, teve uma mudança, uma questão interna, e ela precisou rescindir o contrato. Eu, como administrador público, o que eu paguei? Eu paguei 50 dinheiros no contrato para a Érica. A Érica, ao longo desse período, ela entregou para mim essa primeira etapa da obra, essa laje onde tem a portinha aqui, e eu terei que contratar uma outra empresa para terminar
esse contrato. O que eu tenho no meu bolso? Apenas o saldo do contrato, que é 50 dinheiros que eu não paguei. Érica, se você agora estivesse numa outra empresa, você conseguiria concluir essa obra no prazo de 10 meses somente com 50 dinheiros? Não. O que cálculo, que raciocínio você faria para dizer qual o custo ou sobrecusto que você teria para assumir essa obra já iniciada, sem você saber quem fez essa obra, o que colocou lá dentro, e o custo futuro para terminar, além do saldo contratual? Que cálculo você faria? Eu tenho um custo de mobilização, que já foi pago para a primeira empresa, e eu teria que analisar o que foi construído e como foi construído, fazer uma análise qualitativa, de controle de qualidade tecnológico mesmo, de como é que foi usados os materiais e como foi executada essa primeira etapa da obra. Perfeito. Então, você está dizendo que você tem que fazer uma análise do sobrecusto. Isso. É o custo adicional que você teria, além do saldo do contrato não recebido, para terminar essa obra, certo? Se esse sobrecusto fosse de 30, então, considerando que você teria já o saldo do contrato, ou melhor, de 130, essa obra, você teria aí uma diferença, talvez, de 70 dinheiros para terminar essa obra, que seria necessário alguém trazer para você esse montante de dinheiro para você avançar e terminar a obra, tá? Então, isso é o que nós chamamos de sobrecusto. Então, se nós estivéssemos numa contratação privada-privada, eu consigo, de forma antecipada, sabendo o tipo da obra, a quantidade de empresas de engenharia que tem no mercado, dimensionar quanto seria o sobrecusto, a diferença de preço do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Eu posso ser mais otimista se fosse uma obra de guias e sarjetas, dizendo assim, cara, todo mundo faz obra de guias e sarjetas, eu vou exigir lá uma garantia de 2%, 3%, 5%, porque com o sobrecusto mais esse valor, não vai ter risco geológico, geotécnico para isso. Mas para uma obra de construção de uma estrada, esse sobrecusto pode ser superior a isso. Então, numa obra privada, eu defino o valor, um contrato privado-privado, o valor da garantia, em função da diferença de preço entre o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o primeiro e o quarto, de acordo com a minha sensibilidade do risco. Não é um percentual do contrato, não deveria ser um percentual do contrato, mas sim deveria ser uma amostra, uma estimativa do possível sobrecusto para eu terminar a conclusão dessa obra, seja se ela acontecer no mês 2, quando eu só tinha 20 dinheiros, ou se acontecer no mês 10. É diferente o conceito do que é em relação a uma obra pública, que eu tenho que seguir o dispositivo da lei de licitações. E não tem ali uma granularidade do que nós estamos dizendo aqui. Então tem que ser meio que assim, uma experiência mesmo de tentativa e erro. Mas, para ficar claro, dentro de uma obra pública, o que se espera? Que a garantia desse contrato esteja vinculada ao sobrecusto, para eu tirar o construtor inadimplente e trazer uma nova empresa para terminar o contrato. Então, isso é o que nós aprendemos ao longo desse tempo em relação a esse tema. Lembrei aqui também, eu preciso compartilhar um artigo que eu escrevi no livro do Infracast, da Isadora. Aliás, ela me deu permissão, Gislene, para eu compartilhar com vocês aqui um capítulo desse livro, que eu trato sobre a estrutura de garantias em contratos públicos. Por que contratar, da onde veio, quais são as experiências que existem. Também vou compartilhar esse PDF com vocês, já devidamente autorizado pela doutora Isadora, do Infracast. E agora chegou a vez do Felipe. Felipe, nós estamos aqui diante de você, da sua concessão de rodovias. Como é que funciona o dimensionamento dessas garantias nos seus contratos? Nós temos basicamente 3 garantias possíveis para serem desenvolvidas aqui. Primeiro, a garantia do cumprimento de funções de ampliação.
que a concessionária vai entregar as obras ao longo do período, o garantia do cumprimento das funções da operação, que ela vai manter o sistema de segurança, vigilância e devidamente funcionando, e no passado nós tínhamos o garantia do pagamento do ônus. Essas 3 garantias não são iguais àquela de uma obra pública, como eu disse, porque o segurador, aqui, com toda certeza, ele vai ser chamado a garantir ou entrar no processo apenas numa hipótese, que é de caducidade do contrato ou aplicação de multas e penalidades não pagas. E o segurador, nesse caso, ele não tem a ambição de terminar ou assumir a concessão ao longo dos anos. Ele vai ser apenas um mediador para fazer com que o operador inadimplente se afaste dentro dos mecanismos legais e ele, em conjunto com o poder concedente, faça um novo processo para que essa concessão volte a mercado. O segurador ele não tem nem o seu CNEA, nem os seus dispositivos para ele assumir a operação de uma concessão. Então, o valor dessas garantias que nós estamos dimensionando para um contrato de uma concessão comum, administrativa ou patrocinada, tem que seguir os dispositivos da Lei de Licitações ou da Lei 11.079 ou 8987, mas não podemos perder de vista que, diferente de uma obra pública, que a seguradora pode ir lá e terminar o contrato contratando uma nova empresa e vai ser responsável pela entrega do produto, aqui não. Aqui ele vai ser uma espécie de um mediador, chamando as partes inadimplentes, e vai pagar os custos incorridos pelo Estado pela nova relicitação, mas ele não vai fazer investimento de CAPEX, ele não vai tirar dinheiro do bolso para contratar obra que não foi terminada, não é o objetivo final do contrato de garantias. E mesmo um banco, se a gente fosse pensar assim, não foi dado seguro garantia, foi dado uma fiança bancária, o banco vai fazer a mesma coisa, ele não vai ser um novo operador daquela concessão perante o poder concedente. Então, para que isso seja então adequado, as garantias de função de ampliação têm que ser decrescentes de acordo com a entrega das obras ao longo da vida do contrato. A garantia de cumprimento de funções de operação, ela tem que ser estável ao longo da concessão, pelo período da concessão, para que então, ao longo do período concedido, seja garantido ao usuário a prestação de serviço de segurança, de operação, de vigilância, as obras serem executadas. E se por acaso não honrar o contrato, a aplicação de multas, penalidades e indenizações vai ser pago por essa apólice. Tá? Então, esse conceito de que para que serve uma garantia num contrato de uma obra pública é para garantir o sobrecusto para o término do contrato. Aqui, numa concessão, é a garantia ao Estado que os prejuízos decorrentes da substituição de um operador por um outro operador serão arcados por essa seguradora. Tá? Nem sempre as pessoas têm essa visão. Às vezes passa assim, não, o segurador tem que estar preparado para assumir minha concessão e no lugar do operador anterior. Eles não podem fazer isso. Eles não têm capacitação e nem autorização para tal. Tá bom? Bom, aqui avançando. Felipe, algum sentimento aqui ou não? Concorda comigo? André, concordo. E aí queria até abrir para os outros colegas, porque eles são especialistas e eles que estão lá no dia a dia, né, fazendo essas coisas, o pessoal da SUCOM. Uma coisa que parece ter feito sentido para mim, eu queria só confirmar com você, você tem, primeiro, uma dúvida, tá? Fazer uma pergunta. Você falou assim, essa garantia vermelha, pagamento ônus, você falou antigamente existia ela. E aí, por que antigamente, só se atualmente ela não faz mais sentido? Essa é a pergunta. E depois as confirmações. A garantia que está identificada aí pelo retângulo azul, né, e a sua respectiva reta. Entendi que ela deve ser decrescente ao longo do contrato, porque o risco para o qual ela está configurada é decrescente, né? À medida que o CAPEX vai sendo executado, ela deveria proporcionalmente ir diminuindo, trazendo uma eficiência financeira para o contrato. E já a garantia verde
ali, que é a questão das funções operacionais, como eu estou entendendo que ela está configurada para cobrir um período da operação, que é justamente um período de transição, em tese ela não é decrescente porque, em tese, você tem um custo fixo mensal, que aí é o multiplicador desse custo fixo mensal por aquele período que ela está cobrindo. Então, entendi que é essa a razão. Mas aí fiquei com essa dúvida, porque eu tenho a impressão que você falou isso, que essa questão do pagamento do ônus Eu te é algo que explico. estaria desatualizado. Na década de 90, as concessões em São Paulo, o pagamento da outorga ou do ônus, ele é parcelado. Era mensal, em função da arrecadação. Agora é na cabeça. Antes de assinar o contrato, me paga aqui. Então você não tem o porquê. Ele não vai ser concessionário se ele não fizer o cheque ou não fizer o depósito para o poder concedente. Só que em São Paulo, na década de 90, as primeiras concessões, ela tinha do Covas, né, que a gente chama as garantias do Cova, os contratos do Covas, eles foram. O pagamento do ônus era proporcional à arrecadação, sem onerar o concessionário na origem. Então, se por acaso surgir algum modelo onde o concessionário tem obrigação de pagar a você mensalmente em função da arrecadação, aí sim também ela tem que ser decrescente. Em ferrovia, e aí desculpa o André, a Luciana levantou a mão, desculpa passar à frente, André, só para não perder o gancho aqui, em ferrovia ainda existe essa obrigação de pagamento de parcelas, eu acho que são trimestrais, de outorga na nossa regulação, então talvez para esse caso, fosse o caso ainda ter essa disciplina. E aí uma dúvida, as obrigações financeiras deveriam ser garantidas? Porque num caso de dificuldade de fluxo de em geral, você tem uma dificuldade de execução do contrato por uma dificuldade financeira por razões N. E aí você vai ter dificuldade de arcar, talvez, as suas obrigações financeiras, de financiamento. E não arcar as obrigações de financiamento pode levar ao financiador a lançar mão de algum clausulado do contrato dele, né, intervindo ali no final, que é a preservação da prestação de serviço público. Nesse caso, deveria ter alguma garantia para esse fluxo de pagamento das obrigações, aí não outorga, mas de empréstimos, por exemplo? Faz Olha, sentido? Felipe, eu confesso para você que eu não tinha pensado nisso, porque o contrato ele tem data para nascer e para morrer, certo? As obrigações futuras dos contratos já são de responsabilidades da própria concessão. A gente enfrentou lá atrás uma transição, foi nas rodovias do Rio Grande do Sul, e uma preocupação que eu tinha é que eu não consigo transferir um risco para um segurador se eu não tenho mais o objeto segurável comigo. Então, como é que você mantém viva a garantia de um contrato extinto? É um problema, você não consegue fazer a materialidade. Até o último dia do contrato, ok, as obrigações do passado não cumpridas estão garantidas dentro do prazo prescricional. Então, se você, dentro do prazo prescricional em lei de 1 ano, trazer uma inadimplência do contrato, a seguradora que garantiu até o último dia do contrato, ela é obrigada a pagar. Eu não acho que a concessionária sainte, vamos dizer assim, que está deixando o contrato, conseguiria estabelecer uma garantia por um período onde ela não tem mais o objeto do contrato futura. Mas isso é para a gente pensar com calma. A princípio eu entendo que não, eu acho que a gente consegue matar isso numa cláusula no contrato dizendo que a seguradora será responsável pelo período em que houver, dentro do prazo prescricional previsto em lei, a liquidação de fatos conhecidos e comunicados no término da vigência do contrato. Eu penso que a gente pode amadurecer algo assim, sem ter que ter a necessidade de uma garantia adicional por um período não vinculante. Entendi. Ainda, só mais uma vez, desculpa, André Alessandro, a gente tem, por exemplo, a conta vinculada ao contrato, que tem um recurso lá que é um mecanismo contratual para fazer frente a esse tipo de risco, talvez se torne mais barato, né? Ao passo que se não tem isso, vai para a tarifa e aí talvez o Isso. preço seja proibitivo. Tá bom, obrigado, André. Pois não, André? Tá mudo aqui.
Vamos pular para o Alessandro, daí a gente volta para o André enquanto ele resolve o dele lá. Alessandro? Só a questão do prazo, eu não sei se isso atenderia, professor. Hoje a gente trabalha com 2 prazos no contrato. Um que seria o prazo da concessão, que então é desde a data da assunção até, por exemplo, os 30 anos, mas o prazo do contrato, ele não está relacionado com o prazo da concessão diretamente. A gente considera conceitualmente o prazo do contrato como sendo o que se inicia na data da assinatura e ele só se finda, né, chega ao termo o contrato quando, após comprovado o recebimento dos pagamentos naquela fase de ajuste final de resultados. Então, tu não tem esse casamento, né, dizer que o contrato teria 30 anos. Talvez a concessão Então, Alessandro, como as garantias são anuais, o que precisa fazer é garantir que na renovação da garantia do último ano, esse prazo esteja ali embutido. Aí dá tudo certo. Porque você tem uma garantia, elas são estabelecidas a cada ano, certo? Sim. A seguradora vai aceitando. Chega no 20º ano, se o 29º ano é de 30 anos, a seguradora do 29º ano tem que garantir esse ano, que é o 29º, mais o ano seguinte, que é esse período que você comentou sobre o período, vamos dizer assim, pós-entrega, né, que é o recebimento final. O desafio é se algum segurador optar em não aceitar esse risco, porque tem um volume de notificações ou coisas assim, e aí o concessionário tem que se virar em ter uma fiança bancária ou alguma outra coisa em substituição àquela garantia não prevista. Você não tem como vincular do 1º ao 20º ano ou 30º ano que a seguradora será a mesma. Pois não, André? Consegue me ouvir agora, André? Agora sim, agora sim. Tá, obrigado. Não, eu fiquei na dúvida, André, sobre a natureza dessa garantia, né, que a gente está discutindo aqui, né? Necessariamente, para ela ser acionada, tem que estar concluído o processo de caducidade? Não, multas e penalidades, não. Você pode, indenizações, multas e penalidades. Agora, sim, como é que termina um contrato? Da forma como eu estudei e não encontrei uma outra alternativa. Ele pode ser pela encampação. Garantia nenhuma vai ser executada porque não foi a falha do concessionário. Pode ser pela caducidade. Terminou o processo de caducidade, você afastou o concessionário e trouxe uma nova empresa. Então, é a garantia de execução do contrato. Se no processo de execução de caducidade, antes de você declarar, você já multou, você já fez uma série de dispositivos e já comunicou às seguradoras e já instaurou o processo administrativo, certo? Processo administrativo para apurar a inadimplência do contrato. Esse sim pode ser feito o pagamento das multas ao longo da concessão, pela concessionária. Agora, a caducidade é a pá de cal. Quando você declara que houve aquela rescisão do contrato e, de forma muito clara, o segurador tem que pagar aqueles prejuízos decorrentes dessa caducidade. O terceiro ponto é a relicitação, que a gente não viu ainda um processo concluído. A gente sabe que tem possibilidades, inclusive, de durante o processo de relicitação ser declarada a caducidade, se ali ficar evidenciado que foi tipo pedir, mas não era bem isso que eu queria. E a término da vigência do contrato, pela sua natureza. Então, a concessão ela é extinta por esses fatores. A única mecanismo que pode ensejar a execução de uma garantia é a caducidade e os processos anteriores à decretação da caducidade. Tá bom? Então, o fato gerador aqui é uma multa, uma penalidade ou um pedido de indenização do poder concedente à concessionária por falta de, entre aspas, performance. Isso, não cumpriu o contrato, não. Você vai multando, essa conta vai chegando. Chega uma hora, você passa a regra e fala, me dá esse dinheiro aqui que eu não quero ficar esperando mais. Isso tem que estar definido de alguma forma no contrato, o montante, o evento, qual é o fato gerador dele. Né? Tem. Inclusive, hoje, no contrato de concessão, para que
esteja adaptado, a Luísa vai falar amanhã sobre isso, a resolução 662 da SUSEP, que é um novo padrão de garantias dos contratos, a Luísa vai falar muito sobre isso com vocês, da importância do contrato ter a definição clara de como a garantia será executada, para não deixar na imagem de cada um entendimento de que eu acho que deveria ser assim, o outro acha que deveria ser assado. Pessoal, nós temos 10 minutos, eu não vou correr aqui, eu vou pedir na próxima aula 15 minutos de amanhã para a Luísa me ceder aqui esses 15 minutos, para eu não correr aqui. Quando eu comentei com vocês que é um conteúdo muito denso, para muita informação, eu vou avançar até 12h30, nós vamos deixar 15 minutos para perguntas e respostas na próxima aula, e mais 5 minutos para eu concluir alguma coisa aqui, tá bom, pessoal? Não vou conseguir encerrar aqui no horário que vocês imaginaram. Bom, esse aqui é o tema que nós vamos falar agora, está direcionado a como eu posso definir uma estrutura de seguros e garantias nos nossos contratos. E aqui estou falando de concessões e PPPs, não é obra pública, em especial. Tudo começa, essa é uma linha do tempo, que se vocês observarem aqui, tem a fase pré-leilão, na época nós tínhamos a MIP ou a PMI, onde um grupo de empresas poderia se juntar para fazer ali um estudo de uma PMI, por exemplo. Essas cores e formas distintas é porque hoje os membros de um contrato podem ser de experiências distintas, princípios e valores. Eles se unem quando tem ali ou a fase pré-leilão, nasce a consulta pública, é a fase de desenvolvimento, eles já vão se agrupando de forma diferente, já mais ou menos alinhando expectativas e objetivos, nasce o edital, o momento de fazer a proposta técnica comercial, já tem uma uniformidade do que seria esse possível consórcio, é o momento de apresentar a garantia da proposta, que nós chamamos de bid bond. Nesse processo é feito, então, o julgamento, nasceu o julgamento, já tem que assinar o contrato e oferecer uma garantia, que é o performance bond. A pergunta é, como que essas empresas hoje se dedicam, que vão participar na fase 1, a pensar sobre o que nós estamos discutindo aqui na aula de hoje? Em que fase dessas, normalmente, eles se atentam ou se atentavam a isso? Infelizmente, era da fase 3 para 4. Algumas horas antes do edital, alguém lembrava do tal do seguro, liga para A, liga para B, liga para C, veja aí que tem que contratar e tudo mais. Felizmente, essa realidade tem mudado a cada dia. Hoje isso se torna uma das principais preocupações. Já na consulta pública, nós já começamos a interagir com os clientes que estão participando do processo licitatório, chamando atenção sobre possibilidade de dificuldade na contratação de apólice, dimensionamento de coberturas e tudo mais. Mas uma vez o contrato sendo assinado, apresentei a garantia de execução, nasce então o programa de seguros que tem que ser contratado ao longo dos 30 anos da concessão, 25 ou 40 anos, não importa. Na fase pré-operacional, nós temos aquelas 5 classes de seguros que eu comentei com vocês lá atrás, que tem os seguros de engenharia, os seguros de perda de receita, responsabilidades, equipamentos, veículos, seguro das pessoas e garantias. E uma vez a obra entrando em operação, nasce uma outra necessidade de contratação de apólices, de seguros, que envolve o risco da operação, responsabilidades, lucros cessantes dos veículos, os seguros ambientais e o seguro de garantia desse contrato. Então, se é uma concessão de rodovias, é dessa forma. Se é uma ferrovia, muda apenas a forma. O conteúdo, a forma é o mesmo. Cada um desses riscos que estão aqui precisam ser dimensionados em função da matriz de riscos desses contratos. Se eu estiver falando de um porto, a Mara comentou sobre seguro de transporte dos equipamentos. Notem que, nesse caso desse lift, desse guindaste, se ele estiver sendo transportado num navio e o navio afundar durante o transporte, até ele ser fabricado de novo, vai atrasar em muito o início da operação. Então, precisa estar previstos uma cobertura de transporte chamado DSU, de Lei Startup, que é a consequência financeira pela não entrega do equipamento que possa ter vindo pelo navio ou pelo avião.
Aqui são seguros de equipamentos mais sensíveis. Notem que aqui nós temos o seguro ambiental como ponte importante nesse modelo de um porto. Se estivermos diante de um hospital, o modelo é igual, o conteúdo muda. Porque se for um bata branca, por exemplo, tem que ter responsabilidade médica dos serviços hospitalares previstos. Se for envolvendo equipamentos de alta geração, de nova geração, os seguros de riscos cibernéticos, que nós lidamos nos hospitais com dados sensíveis de pacientes que não podem ser vazados de forma nenhuma. Então, basicamente, não importa se há uma concessão de um hospital, de uma escola, esse rito de definição da melhor política de seguros na ótica do usuário tem que nascer na fase 2. E o poder concedente, quando tem que pensar no padrão de seguros que eu tenho que exigir no edital? Na fase pré-licitação, na modelagem, é exigir que os modeladores entreguem adequado um padrão de riscos, seguros e garantias em conformidade com a matriz de riscos, para evitar o que aconteceu no contrato de São Paulo, por exemplo, das escolas. Foi exigido aqui em São Paulo o seguro ambiental de escolas que não tem risco ambiental. E o seguro de riscos cibernéticos, que poderia, ou até mesmo de tumultos, talvez não deveria estar previsto no padrão de seguros exigido, e como foi uma espécie daí, vamos copiar, vamos ver o que está sendo feito, foi previsto uma cobertura não adequada, tá? Bom, eu vou falar com vocês amanhã desse capítulo que não deu tempo de eu terminar, que envolve os seguros de engenharia, quais são as principais coberturas previstas, responsabilidade civil, do que nós temos em fase de todas essas coberturas que existem no mercado, para vocês terem uma ideia, os seguros de riscos nomeados e operacionais, eu vou comentar isso com vocês amanhã, os seguros especiais, o que cobre cada um deles e para que ele é importante estar aplicado no nosso contrato, o terrorismo, o seguro ambiental, se devemos ou não pensar sobre eles. Fazemos aí o fechamento do Project Finance, como os principais tipos de seguros em cada uma dessas etapas. E no final, eu falo um pouco sobre os aprimoramentos que nós queremos que sejam previstos nos novos contratos, para evitar o risco de seleção adversa que nós teremos se hoje nós tivermos esse volume de contratos pela frente, com a quantidade de novos players entrando, sem uma melhoria da percepção dos riscos ordinários e extraordinários, sem identificar quais são os bens que integram a concessão adequadamente e como eles deverão ser revertidos, sem um estudo claro do que é a perda máxima possível, o dano máximo provável. Um aeroporto, pode ser que o DMP e o PMP seja igual, mas numa rodovia, se eu tenho 1.000 quilômetros de rodovia, eu tenho que ter uma empresa de engenharia me dizendo quais são os riscos que eu estarei transferindo para um segurador, em que montante. Hoje a NTT, ela pede para que a concessionária, ao assinar o contrato, envie uma declaração, que normalmente eu que assino aqui, dizendo em que forma que foi feita a apuração do DMP e do PMP. Mas é injusto, porque cada player tem o seu padrão, alguns nem padrão têm. Então, se vocês não quiserem ficar expostos amanhã ou depois, com um volume grande de novos players entrando no mercado, com padrões que vocês não conseguem fazer a gestão e o controle, o ideal é trazer na origem do contrato, dizendo, olha, fizemos um risk assessment dessa rodovia, dos 1.000 quilômetros que vale R$1 bilhão, a cobertura do dano máximo provável é 200 milhões, se for além disso, é reequilíbrio, se for abaixo disso, vocês são responsáveis. A gente equalizaria as regras para todos, o cálculo do OPEX seria feito igual, o cálculo do CAPEX seria feito por todos os players, e a gente teria, além disso, uma infraestrutura resiliente e uma tarifa justa aos usuários com os padrões previamente definidos, tá? Bom, então, Luísa, na aula que vem, eu começo com 15 minutinhos para eu terminar esse capítulo. Eu já imaginava que ia ser um pouco corrido no final, como sempre. É que a gente se empolga, a gente quer
falar mais coisas e eventos, e é um tempo muito pequeno para tanta coisa para a gente compartilhar com vocês. Beleza? Combinado, André. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos nessa e depois eu compartilho a apresentação com vocês já hoje mesmo. Vou encaminhar também todos os PDFs, vocês vão ter um monte de dados, informações para lerem no final de semana. Espero que vocês substituam a série preferida de vocês da Netflix por esse volume de informações, mas a minha ideia hoje era estimular vocês a cada dia que passa, ter uma atenção maior ao tema dos riscos e seguros nos contratos. E contem comigo, quem precisar falar comigo pode me acionar pelo LinkedIn. Eu demoro às vezes um dia ou outro para responder, mas eu costumo fazer isso com os nossos alunos aí para facilitar, porque a Mara sabe disso. Às vezes é de noite, né, Mara? Aparece uma dúvida, como é que a gente resolve isso? Eu respondo, eu nunca deixo de responder, mas fica mais fácil às vezes pelo LinkedIn do que se eu tiver uma outra forma de compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, André, pessoal, pois não. Felipe falando aqui, eu queria só Fala. pedir uma gentileza sua, se possível, para incluir aí nessa lista de documentos que vai ser enviado para a gente, você conseguiria incluir também o trabalho que você falou que você fez da especialização sobre os riscos gerenciáveis e não gerenciáveis nos eu vou contratos de localizar. rodovias. Eu Eu procurei sei. aqui rapidamente no Google, não consegui achá-lo. Acho que para a gente aqui vai ser bastante interessante. Eu vou sim, eu vou localizar ele aqui. Esse daí era da editora, como é que chama? Editora Fórum, lá de Belo Horizonte. Eu vou ver se eu consigo, porque eu tinha um exemplar, eu emprestei e não vi mais. Mas eu tenho o PDF, não está aqui nesse computador, está no outro que eu tenho, mas eu vou encaminhar para vocês assim que eu localizar. Perfeito. Eu achei que era publicação de. Não, a publicação não, sim, mas foi no livro, né? Foi da FGV. Eu vou localizar. Eu tenho ele sim. No meu outro computador eu tenho. Eu já localizo para vocês, tá bom? Tá ótimo. Agradeço. Um grande abraço, pessoal. Até já. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Tchau. Obrigado, até amanhã. Tchau.